1 Coríntios 14. Amém? Todos aí com a Bíblia? Meus irmãos, por favor, peço muita atenção de vocês. Todos aqueles que estão aqui agora, os que estão assistindo a gente pela transmissão, porque eu tenho me negado aqui nessa igreja a construir uma teologia a partir de um assunto que eu quero discutir. Desde meus 17 anos, quando eu comecei a me interessar por teologia, eu lembro que eu me interessava por assuntos soltos e eu ia estudar eles o máximo que eu podia, sem levar em conta o especialista que estava analisando aquele texto, para aqueles que estão estudando comigo, os líderes, um pouco, sem entender que tipo de hermenêutica essa pessoa usava, qual o método de interpretação, se ele estava usando uma interpretação dispensacionalista, aliancista, ou os vários tipos de aliancismo que existem, ou os vários tipos de dispensacionalismo que existem, qual era o método exegético que ele estava usando. E eu vou estar pregando tanto mais simples como usando algumas coisas que a gente tem estudado com o pessoal da liderança aqui. Eu agradeço vocês por estarem participando das aulas. Mas eu lembro que eu queria um assunto, eu pegava aquele assunto, eu pegava todos os autores possíveis e estudava. E quando você começa a estudar, você começa a perceber que, no final das contas, por trás de tudo, sempre existe uma técnica de interpretação, sempre existe uma técnica de interpretação gramatical, sempre existe uma linha teológica por trás, uma linha filosófica por trás, né? E eu lembro que lá atrás eu tinha isso bem mal definido, porque eu achava que isso aí nem existia. Isso é completamente comum. Mas a gente, quando começa a estudar, a gente precisa ser o máximo responsável por isso. É uma coisa que a gente tem estudado bastante, conversado, alguns irmãos sabem aqui, é que todo mundo vai estudar um texto com algum pressuposto. Eu sempre tenho alguma coisa que eu já acredito quando eu vou ler um texto. Ninguém chega vazio. Por exemplo, quando eu vou ler um texto, já tem alguma coisa dentro de mim. Já tem alguma coisa que me leva a ir para um lado ou ir para o outro. E a gente, estudando com alguns irmãos aqui, os irmãos que participam disso sabem, uma coisa que me chocou muito foi quando você começa a perceber que, para que você leia a Bíblia, você precisa chegar na Bíblia com alguma cosmovisão. Por exemplo, uma cosmovisão que eu tenho, a Bíblia não está errada nunca. É eu que estou interpretando ela da forma errada. Mas vão ter pessoas que acreditam que a Bíblia, ela erra. Vocês estão entendendo? A partir disso, nós temos vários tipos de autores. Correto? Tem alguns que vão acreditar que, para que você possa interpretar a Bíblia, você tem que ter um pressuposto, que é dentro de você já uma crença em Deus, de que Ele é extremamente... como é que eu posso dizer? Ele é extremamente satisfatório, ele é extremamente necessário e ele é tudo que importa. Tem gente que é mais racional, evidencialista, eu quero evidências, eu quero uma racionalidade mais forte. E tudo isso afeta qualquer autor que vocês estão lendo. Então, qual foi a minha preocupação em 1 mês e meio falando sobre dons? Não é chegar aqui e falar, olha, é isso. Eu me preocupei em trazer alguns distintivos da nossa igreja. Hoje, eu tenho falado com os líderes, nós somos a nossa hermenêutica histórico-redentiva, foi a aula que eu dei para vocês, para os líderes. A nossa exegese é histórico-gramatical. A gente acredita nessa forma de ler a Bíblia. Amém? Então, a partir disso, afeta muito o que eu vou falar para vocês. Amém? Tudo que eu vou ensinar para vocês vai ser afetado por essa forma de interpretar a Bíblia. E pode ter autores de qualquer livro que você vai ler que interpreta diferente. Pode ser que ele use um método histórico crítico que diverge da gente. E se você não tiver cuidado, essa grande preocupação que eu tenho falado nos bastidores com os líderes, se você não tiver cuidado, você está lendo um monte de coisa e vai te influenciar, sem você ter noção do que está acontecendo por trás disso tudo. Ninguém vai para um texto sem viés. Ninguém. Qual é o viés daquilo que você está lendo? Eu tenho conversado muito
com todo mundo aqui. Vamos entender o viés a qual nós estamos interpretando a Bíblia e depois nós vamos comparar com aqueles que são diferentes da gente. Vocês estão entendendo? Porque eu já fiz teologia assim, eu já fui um Frankenstein. Eu já peguei um autor daqui, um autor dali, e aqui eu acredito nisso, aqui eu acredito nisso. E no final das contas, não existe um texto, seja ele bíblico, seja ele não bíblico, que não tenha uma hermenêutica por trás, uma interpretação. Tem o estilo mais poético, tem o cara que é mais numa pegada, tem o outro que... Tanto é que tudo envolve interpretação. Por isso que existe na política esquerda e direita. Por quê? Porque existe uma forma de pensar economia através de uma interpretação de mundo. Existe uma forma, um é liberal, outro não é liberal. Na economia não tem isso. Tudo na vida envolve uma interpretação. E a minha tentativa aqui nessa igreja é ter uma lógica onde a gente possa, de fato, como igreja, ter um padrão interpretativo. Então, hoje, o que eu fiz, por exemplo, em todos os textos? Primeiro, eu falei sobre os dons, para que vocês entendessem o que era o dom na época. Ah, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sem pensar, lembra que eu falei para vocês? Sem pensar se era para usar, se não era para usar, eu só queria que vocês entendessem como era usado na época, o que tinha divergência de interpretação, o que eu acreditava como pastor que era mais próximo da época, amém? Depois, eu comecei a mostrar para vocês, a partir de Atos 2, que não dá para você abrir Atos 2 sem entender que Atos 2 é um cumprimento de uma profecia e de promessas do Antigo Testamento. Então eu voltei para o Antigo Testamento, mostrei como o Espírito atuava no Antigo Testamento, a revelação que não era completa ainda dos autores bíblicos, mostrei algumas profecias e promessas, e mostrei como elas estão se cumprindo e, segundo o método interpretativo de hermenêutica que nós usamos, eu cravei com vocês aqui que a ótica de Lucas era narrativa e não normativa. Ele estava querendo contar uma história e não te oferecendo um padrão para você repetir. Ah, aconteceu em Atos 2. Todo culto tem que acontecer em Atos 2? Não. Lucas está descrevendo algo que aconteceu, um marco na história que nós vivemos sobre esse marco hoje. Nós somos fruto desse grande marco histórico que aconteceu. E a grande discussão é o que é doutrina, o que é só uma narrativa, uma história contada. É norma ou não é norma? O que de fato é norma? O que de fato nós devemos praticar? Olhamos para um ponto muito importante que eu quis colocar com vocês, que infelizmente eu vim dessa cultura, eu acreditava que o Espírito era uma coisa, ele atuava de uma forma muito independente, porque agora é o momento do Espírito, porque quando você quer poder numa igreja, você chama pelo Espírito Santo, mas na verdade você não pode desmembrar o Espírito de Jesus Cristo, e nem Jesus Cristo de Deus. Eu mostrei para vocês que o batizador é o Espírito, é Jesus Cristo. O Espírito coloca em prática, ele efetua aquilo que Cristo faz, você não pode desmembrar um do outro. Então eu não posso, quando eu falo em batismo, lembrar só do Espírito. Quando eu falo em batismo, eu tenho que lembrar de Cristo. E mostrei para vocês que, dentro da história da salvação, é o que eu tenho conversado com os líderes dos bastidores, Deus escolheu se revelar por meio da história. Cada história que acontece na Terra, cada aliança que acontece na Terra, Deus mostra quem Ele é, mostra o plano de redenção apontando para Cristo e mostra quem nós somos. E no meio de tudo isso, Ele vai salvando pessoas. No Antigo Testamento, elas acreditando no que iria acontecer. No Novo Testamento, elas acreditando naquilo que já aconteceu, a partir da ascensão de Jesus aos céus. Mostrando para vocês que nós precisamos olhar a Bíblia como um todo. Não dá para olhar para um texto, fechar os olhos e dizer, é isso que eu vou fazer igual porque está acontecendo. Então eu me dediquei esse tempo todo a gerar em vocês essa prática e esse cuidado. Por quê? Porque a pergunta que fica é, eu estou lendo o texto querendo defender uma experiência humana ou eu de fato quero saber o que Paulo estava dizendo? Porque quando você fala sobre o dom de línguas, existe um apego emocional a uma experiência que talvez alguns tenham vivido. A pergunta que fica é, Paulo viveu isso?
O que Paulo viveu é igual o que as igrejas de hoje, em Belém, no Brasil, ou em alguns lugares do mundo, experimentaram? Será que ele estava preocupado em defender alguma experiência emocional? Será que esse era o objetivo dele? Então surgem essas perguntas. É sobre isso que ele estava falando? É o mesmo problema que eles estão passando, que nós passamos? Então, o primeiro mito que eu quis tirar das nossas mentes é que em Atos 2, o falar em línguas era conforme as igrejas, eu vou usar o Pará, tá bom, de exemplo. No Pará falam, sejam, e eu estou falando aqui, não é para tirar graça, mas com respeito, é o labachúria, é o decanta, decouve, essas expressões. Será que Atos falou isso porque na vida da igreja real, é isso que é defendido? Que Atos 2 se falaram língua como nós falamos, é isso que eles defendem. Será que é isso mesmo? E fica muito claro, a partir de uma leitura, que as pessoas entendiam o que estava sendo falado da sua língua materna, grandiosidades a respeito de Deus. Deus é grande, ele abriu o mar vermelho, as pessoas falavam em outros idiomas que não eram os seus próprios idiomas e pessoas conseguiam entender. E o texto está muito claro nisso. Aí surgiu uma segunda dúvida, tá? Isso o que aconteceu lá tem que acontecer todo o culto? O próprio Pedro responde, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. Se eu tenho uma promessa, olha bem para mim aqui, se eu tenho uma promessa, da feita que ela se cumpriu, quando eu falo ela se cumpriu, significa o quê? Que ela se cumpriu. Se eu digo, olha, eu estava esperando uma promessa do fulano, se cumpriu. Se cumpriu, se cumpriu. Então, o que eu tentei trazer para vocês aqui? Gente, se cumpriu. Glórias a Deus. Deus não mentiu. Agora nós vivemos sobre o efeito desse Pentecoste, porque foi por causa desse Pentecoste que a mensagem do Evangelho chegou a todos nós. Ela chegou aos samaritanos, como eu ensinei para vocês. Ela chegou aos gentios, que somos nós. E Lucas está mostrando o Deus fiel que nós servimos. Como é que eu chego a essa compreensão? Primeiro, entendendo o gênero literário de Atos, que é narrativo, é uma contação de história, ele quer contar os atos dos apóstolos, diferente de uma carta paulina, onde ele quer corrigir erros, que é o que nós vamos ler agora. De fato, Paulo quer fundamentar qual a conduta correta a respeito de alguma coisa. Ele não está contando história, ele está dizendo, eu quero que seja feito dessa forma. E aí comecei a mostrar para vocês que o nosso objetivo aqui, prestem bem atenção, meus irmãos, o meu objetivo aqui não é chegar aqui e falar o dom de línguas que se fala em muitas igrejas pentecostais é errado. Pelo contrário. Pensa alguém que tem medo de falar errado alguma coisa aqui. Eu jamais ousaria brincar com o Espírito de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, eu jamais vou ousar defender uma experiência minha se a Bíblia diz que ela está errada. Vocês estão entendendo? Quem me conheceu aqui sabe que não tinha pessoa mais pentecostal do que eu. Né? Os irmãos aqui das antigas sabem que a gente ia para os irmãos. E eu sei, eu lembro das experiências, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu senti. Então, sim, para mim, estudar isso foi a coisa mais difícil que eu já estudei na minha vida. Não foi a primeira vez que eu estudei isso, eu já venho de longa data me confrontando com isso tudo aqui. Mas hoje, sem medo de falar para vocês, eu consigo entender o gênero literário de Atos, eu consigo ver toda a história sendo escrevida, desde Gênesis até chegar em Atos. Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto a gente for fazer uma teologia aqui, a partir de assuntos que nós queremos debater, eu vou te falar uma coisa bem clara, tu vai ficar com a posição do autor que escreve melhor segundo a tua ótica, sabia disso? Vamos supor que você tem 20 literaturas para ler sobre um assunto. Dessas 20 literaturas podem ter 20 autores diferentes. Certamente, algum deles tem uma melhor capacidade de escrita. Eu vou te falar isso. Como tem autores que eu gosto de ler, que são fora da minha perspectiva hoje, que escrevem muito bem. Então, num ambiente como esse, que a gente lê sempre correndo, você vai pegar, para você consumir, para ler um livro inteiro, tu chega no segundo livro já cansado. Então, não é tão fácil você entrar em certo debate.
Por isso que eu lembro que, ali nos meus 27 anos, eu percebi a importância de decidir uma hermenêutica para mim. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Que técnica? O que eu acredito por isso? É por isso que quando vocês vêm aqui, eu tenho uma interpretação de algo, vocês vão em outra igreja, tem gente que tem outra interpretação de algo. Podemos debater? Sim, existe o debate, eu estou mais certo ou mais errado, amém? No final das contas, eu acredito que a minha linha interpretativa é a mais correta. O fulano dali acredita que a dele é mais correta, e tudo bem, não tem problema. Mas aqui comigo, como pastor, eu preciso levar vocês para alguma direção. E a mais responsável possível. Vocês estão entendendo? Por exemplo, nós estamos conhecendo alguns irmãos que quem estava comigo sabe, um irmão falou assim, porque na minha igreja cada um segue a teologia que quer. Aí eu até falei para esse irmão, eu não acredito nisso. Eu acredito que isso prejudica a igreja. Mas eu respeito quem gosta de ter uma teologia independente. Quando eu estou falando teologia em conjunto, eu estou falando as pautas primárias, né? Aquilo que é mais importante para a vida da igreja. Tem as secundárias que a gente vai divergir e tal. Mas eu falei para ele, poxa, o irmãozinho que está com dificuldade de aprender, o irmão que não é tão teólogo, cara, ele vai ficar doido. Porque sobe um falou uma coisa, sobe o outro falou outra coisa, o irmão dali acredita nisso, o irmão dali acredita... Fica uma coisa tão... E eu vim desse contexto. Eu vim num contexto que eram 8 pastores e nenhum concordava teologicamente com o outro. Agora tu imagina, quinta-feira todo mundo pregando. Era uma quinta para um e um domingo para cada um. Chuta aí como era. Era difícil. Era difícil. E é por isso que eu digo para as pessoas aqui, a Fronzes nunca foi o objetivo ter muita gente. Se Deus mandar, amém. O que eu estou compartilhando com vocês aqui nesses textos, eu realmente estou dando a minha vida para poder compartilhar assuntos difíceis de forma simples. De forma bem lenta, de forma bem repetitiva, para que vocês entendam, porque vocês vão precisar disso alguma hora. Amém? Não pode existir aqui na nossa igreja aquilo, a palavra não falou comigo hoje. Pelo amor de Deus. Qualquer palavra dita aqui vai falar com você. Você concordando ou não. Qualquer trecho da palavra é muito importante. Então, o que eu quis construir aqui? Eu quis construir um método histórico gramatical. Onde horas eu analisei gramática, horas eu analisei a história, sempre com um olhar histórico redentivo, aonde eu entendo que Deus vem se revelando progressivamente ao longo da história. Adão tem uma compreensão dele, Abraão já melhora, Moisés já melhora, tudo apontando para Cristo. Amém? É isso que eu coloquei em prática em tudo aqui. E, de fato, essa forma de ver a Bíblia mudou a minha vida por completo. E tudo que a gente aplicou nessa igreja foi a partir disso. Aqui nos bastidores vocês não veem. Mas por que tem aula de aliancismo? Por que tem aula de ordem da salvação? Por que tem aula de bem-aventura? Por que tem aula de... Tudo é pensado a partir disso. Vocês estão entendendo? Tudo é pensado a partir disso. Então, hoje nós chegamos agora num texto que a gente vai ter que colocar em prática toda a narrativa histórica que nós trouxemos até aqui. Tudo aquilo que nós entendemos a partir de Atos. Nós vamos agora entender isso tudo que a gente estudou até hoje e vamos acrescentar agora a ótica de Paulo a respeito disso. O que Paulo quer ensinar aqui? E esse é o texto mais difícil que eu considero. Tem pontos que tem teólogos da vertente que nós acreditamos que divergem em alguns pontos, correto? E eu vou falar quais são os pontos que ele divergem. Eu vou dizer para você, olha, aqui você pode optar se quer assim ou não. Aqui fica livre o que a gente acredita como igreja, amém? E meu objetivo é o seguinte, não esteja aqui se você não acredita. Eu sou muito claro nisso. Não esteja aqui se você não acredita. Agora, seja honesto intelectualmente, se você até hoje não estudou de forma certa isso. É só isso que eu peço de vocês até hoje. Se você não estudou da forma correta, isso. Se você nem sabe que linha hermenêutica você segue, se você não sabe, não seja desonesto intelectualmente. Espera, lê, estuda, porque a igreja não pode ser formada de 3 pontos eu acredito nisso, 4 pontos eu acredito nisso, você não vai encontrar lugar nenhum para congregar. E eu tenho falado com vários amigos isso nos bastidores. Vocês sabem, quem está me vendo aqui, a gente tem conversado nos bastidores muito sobre isso. Teologia, que é um Frankenstein, não é teologia pensada a partir da igreja local.
E tudo que eu tenho feito aqui é pensar teologia a partir da igreja local. Como é que eu vou praticar isso com meus irmãos? Como é que o irmão de 70, 80, de 5, de 6, como é que eles vão entender isso? Então, eu tenho feito desde já um tempo atrás, tentado construir uma teologia que não parte da minha individualidade, mas parte de estar pensando em vocês. Aí você está me perguntando assim, poxa, pastor, por que tu está falando tudo isso? Porque Paulo vai falar isso aqui agora. Olha comigo. Quero mostrar para vocês o que tem que estar por trás do teu dom. Olha só, versículo 1 do capítulo 14. Sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais. Olha aqui para mim. Aqui ele já mata tudo num grande resumo. Por que você entra no debate? Por que você discute? Por que você lê um livro? Por que você está ensinando aqui? Por que você está aqui? Quem está me entendendo? É amor. E quando eu leio esse texto, eu me sinto extremamente agraciado por Deus, por Ele me fazer entender lá atrás que a teologia que eu estou construindo é para o bem dos meus irmãos. É para o bem da igreja que eu congrego. Como é que meus irmãos vão usar isso? Porque se vocês usarem errado isso, e der um problema grave aqui, o responsável é quem? Sou eu. E aí é onde muitas pessoas não fazem teologia, muitos pastores. Eles querem falar acerca de poder, vai, faz. Daqui a pouco começam a surgir grandes abusos, grandes coisas terríveis. O que acontece? A culpa é de quem? A culpa é do irmão, que não entendeu. E eu me preocupo com isso. Porque Paulo deixa muito claro, sigam o caminho do amor e busquem os melhores dons. Quando ele fala busquem, busquem com dedicação os dons espirituais, é justamente o que eu tenho tentado fazer com vocês têm que fazer com o próximo. A gente precisa se dedicar a esses dons. Vocês estão entendendo? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um dom aí. Existe uma dedicação, você está colocando em prática? É o amor que tem que ser o trilho por onde esse dom vai ser conduzido. Vocês estão entendendo? Não pode ser por obrigação. Não pode ser porque tem que ser feito. Tem que ser por amor. Se eu não entender por que eu estou fazendo isso que eu faço ao pregar para vocês, não adianta. Não adianta, gente. Essa é a minha grande preocupação quando eu converso com os líderes aqui. A gente falou na nossa última aula, gente, nós fazemos teologia para a igreja local e a partir da igreja local. Nós não fazemos teologia a partir da gente próprio. É para a igreja. Quando eu fizer teologia, a preocupação não é só dizer isso aí correndo. Como é que vai usar isso aqui? Será que todo mundo está entendendo? Não importa quanto a gente for repetitivo. É uma pauta até que o nosso presbítero Antônio levantou. Não vai adiantar nós estarmos conversando sobre tantos assuntos, se a gente não sabe explicar o que é uma justificação, se a gente não sabe o que é uma conversão, se a gente não sabe como Deus se revela ao longo da história, se a gente não sabe o que é uma bem-aventurança, como viver em santidade, não dá para a gente ficar discutindo se o básico, o feijão com arroz é o que fala. Se eu não me engano, no final do capítulo 5 de Hebreus para o capítulo 6, já era para vocês terem saído dessa criancice de vocês, desse leitinho espiritual de vocês aí, que é o beabá cristão. Vocês estão igual bebê de colo. E sim, acontece, a gente está procurando um monte de coisa. E se eu chegar agora para você me falar, bem-aventurado, o que tem fome e sede de justiça, você não vai saber me dizer. Aí tu vai me falar, por que isso é importante? Porque isso faz parte da santificação. É essa postura que eu tenho que ter. Se eu chegar com você, cara, me explica aqui, de fato, o que é uma justificação. E eu tenho falado isso várias vezes para vocês. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Um pouco como é que o Espírito se revela através da história. E mais uma vez aqui eu quero mostrar para vocês. Paulo já deixa claro, é o amor. A gente precisa se dedicar a esses dons espirituais. Aí ele começa falando uma coisa interessante. Olha o que ele fala. Principalmente o dom de profecia no texto. Correto? Qual é a dificuldade que eu tenho aqui? Porque o que você acha que é profeta foi o que tu viu numa igreja que tu frequentava.
Para eu tirar a ideia de ser profeta conforme Paulo está pensando, eu vou te perguntar, tu acha que Paulo estava pensando o profeta igual tu viu? Como era o tom de voz do profeta? Era igual tu viu? Como é que ele se vestia? Como era o costume dele? Que grau de importância ele tinha? Vocês estão entendendo? Não é fácil, gente. Agora é fácil eu chegar aqui, o profeta é o fulano de tal que eu conheci. Aí eu olho o texto e eu vejo o fulano de tal com roupa de antigamente. Paulo, ele está preocupado com uma coisa aqui. Gente, olha bem para mim. A igreja está uma bagunça, correto? Briga de ego. Eles amam os dons, eles gostam dos dons, mas Paulo percebeu que a prática do dom está tendo alguns sérios problemas. Tanto a prática do dom, como a prática da comunhão entre eles. Porque eu estou te falando, nós não fazemos teologia a partir de falar, eu acredito numa coisa e joga a bomba na igreja. Teologia tem que ser prática. E a preocupação de Paulo é, eu preciso que vocês corrijam o uso do dom. Olha o que ele vai falar aqui. Principalmente, eu quero que vocês procurem o dom de profecia. Ele vai explicar por quê. Tá bom? Por quê? Pois quem fala em uma língua, tá? E aqui é a mesma palavra que aparece em Atos. Significa idioma. Isso é muito importante enfatizar. Tá bom? Porque há um grande mistério. É ou não é? Gramaticalmente é a mesma palavra. Tá bom? Vem de glossa, de língua, idioma. Então ele vai falar o seguinte. Para quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Tá? Aqui é um ponto focal da nossa análise. Marca esse textozinho aí, por favor. Tá? Antes de eu começar a fazer minhas conclusões aqui, eu quero ler um textinho para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui. Fechou? Primeira coisa, eu já falei para vocês que é muito claro que gramaticalmente é glossa, vem de glossa, glossolalia, que é idiomas, ponto. A gente vai tentar interpretar aqui, é idioma humano que ele está falando, o que que é? Óbvio que isso vai pelo contexto. A gente tem algumas considerações importantes. Ele fala sobre mistérios, porque quem fala um idioma fala a Deus, ele fala sobre mistérios, tá bom? Os principais autores acreditam que mistérios significam o mesmo que revelação divina. Língua são revelações inspiradas, mas compreensíveis à interpretação. O primeiro ponto que nós temos que observar é, quando Paulo usa a palavra mistérios, o que ele quer falar? Quando você olha para o texto, a gente percebe que Paulo está falando de uma língua aonde quem está no culto não vai entender. Se quem está no culto não vai entender, o que essa língua é para quem está no culto? É mistério, então eu não estou entendendo nada. Mas ele fala também uma coisa interessante, que quem fala, essa língua que ele está analisando aqui, fala a Deus e não aos homens. Surge aqui uma interpretação dos pentecostais dizendo que a língua que está descrita aqui não é a mesma de Atos 2. A língua que está se descrevendo aqui é aquela que você vai para o teu canto, você ora em línguas e você edifica a si mesmo, falando diretamente com Deus. Vocês já ouviram falar nisso? Amém? Eu me ajoelho, eu oro, eu não estou entendendo o que eu estou falando, mas eu oro, mas eu me comunico com Deus e eu me edifico. A partir desse texto surgiu a interpretação dessa doutrina. Existem várias pregações dizendo, olha,
Quem está orando em línguas aqui tem que orar para si mesmo, só para si e para Deus. Por que surgiu esse pensamento? O pentecostal, na sua grande maioria, nem lê isso aqui. Ele fala a língua e sai falando. Quem entendeu, quem não entendeu, para ele, língua é uma evidência de poder. Tá? Tem pentecostais que pensam diferente? Tem. Tem pentecostais que são mais reservados, que falam em línguas em particular. Ou no culto, para si mesmo. Tem alguns mais educados. Mas quem mais defende isso aqui são os carismáticos. As igrejas mais novas. Quando você entra numa igreja carismática, você não vê o pastor no altar falando rajadas de língua. Você vê ele mais contido, ele fala, ele tira o microfone. Você vê pessoas do culto falando mais baixo. Agora a pergunta que fica é: será que Paulo está querendo dizer para você que deve existir uma prática de oração em línguas em particular? Essa que é a pergunta. Será que é isso que ele quer falar? Ou será que ele está corrigindo o uso errado de um dom que deveria ser útil na igreja? Aí que muda a perspectiva. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque é muito fácil eu querer defender uma experiência que eu tenho pessoal, chegar aqui, está aqui. Mas quando eu estou olhando para o texto, eu estou observando um objetivo de Paulo. A igreja está uma bagunça, uso de dons. Ele está percebendo que eles estão querendo destilar ego. Então ele já começa assim, olha, primeira coisa, amor. Ele já veio do 13 falando, tu pode queimar teu corpo, tu pode dar teus bens, porque o que, mesmo assim, sem amor. Olha só, ele já vem antes falando que tem um problema de amor, o problema do ego ali está muito alto, e ele começa esse novo texto no 14 dizendo, olha, o fio condutor para usar o dom é o quê? O amor. A pergunta que eu falo, será que Paulo está querendo ensinar uma prática de oração sozinho em línguas? Ou ele está mais preocupado em mostrar o uso errado dentro da congregação? Essa perspectiva e essa ótica muda toda a leitura do texto. Vamos ler de novo aqui. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. O que alguns pregadores têm dito? Olha, você quer edificar a si mesmo? Pega, ora em línguas em particular, a não ser que tenha um intérprete. Que é uma coisa interessante, que nunca aparece esse intérprete. Já perceberam isso? É uma conversa que eu tive com um amigo pentecostal, eu falei, cara, eu acho que em vez de tu discutir comigo, vai procurar alguém que tem dom de intérprete, cara. Vocês precisam resolver esse problema. Cessou esse dom de intérprete? Aqui e ali aparece um ou outro interpretando com uma linguagem de Antigo Testamento. E no Novo Testamento, né, no Antigo Testamento diz assim, assim diz o Senhor. No Novo Testamento o profeta fala, o Espírito diz. Então, a grande pergunta que fica é, tu está querendo usar um padrão achando que tu é Isaías? Porque na época dos profetas o Espírito falava com a linguagem da época. No Novo Testamento ele fala com a linguagem da época e agora ele fala com a linguagem do Antigo Testamento. Tem algumas coisas que não batem, que é interessante a gente observar. Porque o pentecostal, e de novo com todo respeito, ele fala uma linguagem do Antigo Testamento. Por quê? Porque a linguagem dele é do Antigo Testamento. Então são algumas coisas que a gente precisa se perguntar, o que Paulo quer dizer aqui? Eu percebo uma coisa, olha o que Paulo está querendo falar. Paulo está deixando uma coisa bem clara nesse texto. O dom, a gente vai ler um pouco mais na frente, ele serve para uma coisa. Edificação da igreja. Aí vai ter gente que vai abrir um parênteses e vai falar assim, olha, todos os dons são para edificação da igreja, mas tem um dom que é para edificação de si mesmo. Paulo nunca quis dizer isso, gente. Paulo só está querendo dizer o seguinte, olha, se tu usar da forma errada isso aqui, sabe o que vai acontecer? Tu vai edificar só tu. Por que tu vai edificar só tu? Porque vamos supor que eu estou falando em língua aqui, sozinho, tá? E aqui a gente tem duas perspectivas, ou é o labachúria ou é idioma, tá? É a briga dos comentaristas bíblicos. Mas vamos supor que eu estou aqui falando sozinho em línguas. Quando alguém usa um dom, tu não se sente bem? Quando alguém estuda muito
explica, não se sente bem? Quando alguém canta que dá certo, a gente não sai feliz? Quando alguém, por exemplo, ajuda nos bastidores que vê que tudo deu certo, não se sente bem? Não é isso? Então, toda vez que eu uso o meu dom, eu me sinto bem. Quando o Paulo está falando aqui, ele está falando assim, cara, se tu usar o teu dom só pensando em ti, sabe o que vai acontecer? Tu vai se sentir bem. Tu vai te edificar porque tu vai gostar daquilo. E Paulo vai defender a tese de que o dom é para edificação da igreja. Ele não está dizendo, olha, pega os dons, lista os dons que tem para edificação para o próximo, mas esse aqui é o teu particular, você vai edificar a você. Paulo nunca quis dizer isso no texto. E eu li o texto sempre com essa ótica, porque eu queria defender algo que a minha experiência tinha visto, tinha vivido. Então, Paulo está querendo corrigir o dom, e na hora que ele fala, quem usa a língua para si mesmo, edifica-se a si mesmo, sem que os outros entendam. Ele não está falando, estou colocando uma ordem. Usem o dom de língua para edificar a si mesmo. Ele não está falando isso no texto. Ele está mostrando o erro e o que esse erro vai acarretar na vida da pessoa. Qual é a grande maravilha de se usar um dom? É você ver a igreja ser beneficiada. É você ver a igreja podendo crescer por causa do dom. Em nenhum momento, biblicamente, a Bíblia defende o uso do dom para fins egoístas individuais. E é o que nós mais fazemos. O meu ministério, o que Deus quer fazer de mim. O reconhecimento que eu preciso ter. E o texto não está apontando para isso. Quem está me entendendo? Vai ficar mais claro mais para frente. Nós estamos no versículo 3. Versículo 2, né? Pois quem fala em língua, de novo, glossa, idioma, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. E aí nós temos uma perspectiva um pouquinho interessante aqui. Essa língua que é usada na igreja, nesse contexto, ela é algo que, se não for feito com o intérprete, você, na verdade, está falando só com Deus e em mistério. Tá? Por quê? Os principais autores bíblicos, eles vão dizer o seguinte, reformados, que esse dom de língua não é algo fabricado pelo ser humano. É algo dado pelo próprio Deus, que interfere na linguagem do homem, e o homem diz o que ele não sabe nem o que ele está dizendo. Por isso que, se não for feito da forma certa, não atinge o principal objetivo dele. Por exemplo, se eu estou em Atos 2, vou te dar um exemplo, pensando em idiomas, por exemplo, e tá lá os apóstolos, uma galera que está orando, começassem a falar que Deus é bom em inglês. Se não tivesse alguém capacitado a entender, o que aquilo seria? Uma fala entre eles e Deus e mistérios. Por que seria uma fala entre eles e Deus? Porque em Pentecostes 2, eles falaram as grandezas de Deus. Tu és grandioso, tu és soberano, só que em outras línguas. Se não tem alguém para entender, eles não iam entender. Ia ficar só Deus entendendo. O que é isso? Mistério. Algo que não foi revelado. E eu quero deixar essa abordagem bem essa pulga atrás da orelha de vocês, porque o princípio das línguas em Atos só faz sentido quando tem alguém para poder entender isso. Você vai perceber que Paulo ele vai relacionar profecia com língua. Porque Paulo acredita o seguinte, quando a língua tem interpretação, ela é comparada a uma profecia. O que era profecia no Novo Testamento? Profecia era quando você, lembra que eu falei lá atrás? Profecia não era pregação. Profecia era você ter uma revelação de Deus a partir de algo que apontava para o Evangelho. Era você falando coisas direcionadas de Deus para a igreja que teriam a ver com a revelação de Cristo. Então ele fala, quando o irmão está profetizando, ele está falando revelações dadas a ele sobre Cristo, sobre a igreja, ele é útil.
Quando o irmão fala a língua da forma incorreta, ele é inútil. Porque o culto não é lugar para falar de si. O culto não é um lugar para pensar em si. É isso que Paulo quer deixar claro. Vocês não podem vir para o culto para pensar em si. É o que eu quero, é como eu quero, é na hora que eu quero, é do jeito que eu quero, é o meu pedido que eu vou fazer a Deus. Não, faz isso na tua casa. O que ele quer corrigir é a conduta correta, é a falta de amor, é o individualismo que existe. E ele vem falando duas coisas nesse livro direto. Sabedoria, que ele sempre fala que sabedoria vem de Deus, revelação que sempre é sobre Cristo, conhecimento que sempre é sobre Cristo, amor, que não adianta fazer e não ter amor. O livro todo fala isso, e as pessoas olham para esse livro sempre querendo encontrar uma explicação sobre dons. Então aqui ele está corrigindo, e ele vai comparar nesse capítulo, profecia com línguas. E ele vai dizer, a língua é inferior se ela não for usada da forma correta. Em nenhum momento ele está dizendo, vá para a tua casa e ore em línguas. Não tem esse ensinamento. Abre a Bíblia, rasga ela, não tem. Ele quer deixar claro, se for usar esse dom, tem que ser usado da forma correta. Tem que edificar as pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque tem irmãos que falam assim, olha, eu uso o dom certo. Eu uso no meu cantinho, eu falo no meu cantinho, eu uso certo. Mas aonde é que Paulo manda usar? Nós não podemos violentar esse texto aqui. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês, eu não entrei no mérito ainda, se é idioma, se é uma língua estática. Porque o que os comentaristas dizem? Tem comentaristas reformados que acreditam que são línguas estáticas de êxtase, sim, que eles usavam aqui, eram êxtases, só que eles não defendem que o uso dessas línguas era igual se fala hoje. Porque Paulo, ele não se preocupou em deixar como era um pouco a fala. Ele não disse nada, a gente não tem uma prova, ela baixura, decanta, como é que é? A gente não tem algo concreto que diga, né? Então fica uma dificuldade imensa. Meu Deus, o que é aqui? Então, por exemplo, você vai ter o Hendricks, o comentário de Hendricks, na verdade, é o Simon Kistemaker que escreve essa parte para ele, que já tinha morrido. Ele vai dizer o seguinte, aqui é língua estática. É êxtase. Só que ele fala o seguinte, não estou falando que por ser um êxtase, a pessoa sair de si, ela está descontrolada, e é parecido com o que acontece em alguns cenários pentecostais. Porque nós não temos prova para isso. Então, no caso do Simon, ele não acreditava que era idiomas. Mas quando você vai para o John Stott ou para o Richard Gaffin, que, por exemplo, o Richard Gaffin é muito, muito, muito respeitado, como um hermeneuta do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, para mim, isso é idiomas revelacionais. O Stott vai dizer, é só idiomas. Vocês estão vendo como é que o negócio é difícil? O negócio é difícil. Para onde eu quero começar aqui? Eu quero primeiro tirar o que não é. Não está dizendo que você tem que ir para o teu quarto orar. Não é isso que o texto está dizendo. Você pode discutir se é em outro lugar, mas aqui não tem. E olha o que ele vai dizer. Deixa eu ler algumas considerações para vocês. Por exemplo, Kistemaker diz o seguinte, em Corinto, eram falas estáticas inteligíveis, sem valor quando não há interpretação. Uma coisa que é importante aqui, gente, olha bem para mim. Essa fala, Paulo deixa claro isso, ela pode ser entendida. Ela não é uma fala que não pode ser entendida. Essa fala, esse idioma existe para ser o quê? Entendido. Isso aqui é muito importante. Porque nas defesas de uma posição contra a outra, na prática, a coisa muda. É todo mundo falando línguas, e aí ninguém está nem aí se alguém entendeu,
E Paulo em nenhum momento vai falar que essa língua não é para ser entendida. Ele está deixando claro, essa língua tem que ser interpretada. O uso dela é para isso. É para o bem da igreja. Vocês estão entendendo o que Paulo quer dizer? Paulo não está defendendo uma tese aonde ora no teu quarto, fala só para ti. Não precisa se alguém não entender. Qual é o momento que Paulo está defendendo isso? O tempo todo ele está defendendo a didática da edificação da igreja. A tese de Paulo no texto é: edifiquem a igreja. Tem que servir para a igreja. Tem que servir para o próximo, porque essa é a finalidade do dom. Todos estão me compreendendo? Por exemplo, o Richard Bigaffen diz o seguinte, que para ele, essa língua, ela continha revelações sobre Deus, sobre as grandiosidades de Deus. Toda vez que alguém falava em línguas, e aqui vocês sabem que a briga, será que é uma língua extremamente fora da realidade humana ou é idioma? Quando eu falo idioma é assim, ele falou inglês, ele falou espanhol, e a linguagem era outra na igreja, né? Ou se é alguma coisa estática de êxtase, que é um idioma jamais visto, ele vai dizer o seguinte, sempre contém algo revelacional. Não é algo revelacional sobre alguém, é algo revelacional sobre as grandiosidades e o plano redentivo de Cristo. Por isso que precisava de interpretação. Assim como a profecia. A profecia, ela era dada para a igreja, e se o cara errasse na profecia, já era. Era pública a profecia. Que é fácil tu falar que tem uma profecia e quando tu fala... Que, ó, por exemplo, tem um monte de homem aí dando profetada e não cumpriu. E a galera continua seguindo eles. Na igreja primitiva, sabe o que aconteceria? Não estaria mais lá. Por isso que, quando eu falo profecia, gente, não achem vocês que todo mundo sai dando profetada. As pessoas tinham medo de dar profecia. Não é um negócio... Os apóstolos falaram, tem que testar. Tem que esperar para ver se é verdade. Senão é considerado um falso profeta. Então, tu acha que qualquer pessoa levantava, estou dizendo, hoje se levanta porque a profecia é meio genérica, né? Deixa implícito. Se aconteceu ou não aconteceu, mas não era isso que eu queria dizer, que eu estava falando. Outro não obedeceu, saiu da posição, não cumpriu. Não, alguém para se levantar para fazer uma profecia, saberia que seria julgado pela igreja. Mas o objetivo, ele vai falar para que serve a profecia aqui, é para edificar, é para exortar e para consolar a igreja. E Paulo vai corrigir uma coisa chamada assim, o dom de línguas tem que ter interpretação, porque ele se torna uma profecia. O dom de línguas serve para consolar, exortar e cuidar da igreja. Olha que coisa interessante. Vamos continuar lendo aqui a Bíblia. Versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Aí ele falou isso aqui, correto? Está aqui, pastor. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Calma. Ele não acabou o raciocínio dele. Né? Tipo, calma. Ele vai continuar dizendo o que ele quer dizer. Estamos no 5, né? Não, no 3, né? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo está deixando bem claro que ele não está indo contra o dom de línguas. Olha o que ele fala. Eu quero que todos falem. O tratado de Paulo aqui não é para dizer que não existe língua. Então, eu não estou dizendo que não existe a língua. Presta bem atenção. Não estou dizendo que ela não existe. Eu estou dizendo que ela existe. O texto está bem claro. A briga é se é idioma ou se é uma língua em êxtase que ninguém entende. Nós não temos prova se o labachura ou decanta é.
Correto? Por que eu estou falando isso? Porque é engraçado. Vocês que já falaram aqui, vocês nunca estudaram esse texto, por exemplo. O que vocês fizeram para falar línguas? Vocês viram alguém e vocês copiaram. Tanto é que se você chegar em determinada igreja se fala de um jeito, na outra igreja fala de um outro, conforme a maioria das pessoas falam. Por exemplo, a igreja que tu ia não girava, mas lá para dentro do distrito que eu ia, com a minha avó, com a minha mãe, girava. Girava a mão, saía girando, tinha que arredar as cadeiras do local. Mas na Assembleia que a minha mãe se converteu, era mais comportado. Aí depois eu fui uma igreja que era bonito falar em línguas cantando. Senhor, aí falava. Era bonito falar melodicamente. Vocês estão entendendo? A gente tem que começar a observar essas expressões e começar a pensar, cara, por quê? Agora é nítido você defender, o cara sobe no altar e dá uma rajada, a igreja incendeia. Por quê? São coisas que ninguém vai jogar para discutir. Por quê? Porque usam língua como performance. Por quê? Então quer dizer que tu pode defender o dom. Eu sou antibíblico de defender o dom diferente de ti, mas tu não é antibíblico de transformar o espírito numa performance. São coisas que a gente, quando vai conversar, fala assim, e aí, como é que fica? O que é pior? Eu errar tentando interpretar a Bíblia de uma forma correta? Ou você que não quer nem saber como é, mas quer usar como performance? Ele fala, gostaria que todos vocês falassem línguas. Mas... Aí ninguém olha essa parte. Mas prefiro que profetizem. Aí o cara fala, sou de Deus, pô. Eu sei profetizar. Aí o que você pensa? Naquele profeta que tu viu falando. Eis que te digo. Então é esse que Paulo quer no culto. Vamos agora para o culto e tem que... Eu que te digo. Eu venho aqui para ti. Paulo estava pensando nesse cara. Como é o profeta? Aparece um profeta no Novo Testamento chamado Ágabo. O cara prediz uma fome que vai acontecer. E o que acontece? Acontece fome. Está uma onda agora, os africanos. O evangelicalismo está crescendo muito no meio dos africanos, o pentecostalismo. E acontecem umas manifestações bem bizarras lá, bem esotéricas. Gente que flutuou, tem um monte de coisa que acontece lá. Mas agora, recentemente, um cara ficou que dia 26, 27, Jesus voltaria. Cheio do Espírito, fazendo milagres. E aí ele profetiza ao vivo no podcast, e na igreja dele ele fala isso, profetizando, falando em línguas. Será que nós ficamos? Será que a gente ficou, já que subiu, ele subiu lá, e a gente está aqui, ficou e não percebeu? Mas Jesus não voltou. Vocês estão entendendo? Então, todo mundo que vem debater comigo, eu falo, defenda o seu lado. Mas eu quero ver você dar conta da prática. Porque teologia não se faz com teoria. Teologia toca a prática. Por isso que na matéria, teologia tem teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica e teologia prática. Como é que isso vai fazer efeito na igreja? Então, olha o que Paulo fala. Eu prefiro que vocês profetizem, porque como é a profecia do Novo Testamento? O profeta do Novo Testamento é alguém que pensa no bem da igreja. O profeta do Novo Testamento passa uma profecia para Paulo, para ele ter cuidado que ele ia ser feito prisioneiro, porque ele estava pregando o evangelho. Se ele fosse preso, talvez ele não conseguisse pregar o evangelho. Vocês estão entendendo? As profecias que Paulo vai dizer, elas edificam. Elas... Venha resolver teus problemas. Venha aqui resolver teus problemas. Olha, Deus abre uma porta amanhã para ti. Estou brincando, tá? Vai achar que eu estou falando a verdade. Deus abre uma porta amanhã para ti. Amanhã abre uma porta, né? Manda lá no grupo da igreja. Pastor, já pensou? Manda lá, depois eu mudo de ideia. E aí você, olha, Deus abre uma porta amanhã para ti. Sempre pensando no materialismo, em tirar pessoas da dor. Da dor que às vezes a gente mesmo causou. Não é assim a profecia do Novo Testamento. É pensando igreja, é pensando Cristo, vida espiritual da igreja.
Aparecia alguém falando sobre a dor de um irmão? Sim. Mas era pensando em igreja, evangelho, Cristo no centro de tudo. Não era agora, pega o teu envelope e coloca aqui. Culto hoje, anuncia, culto hoje do milagre. Culto hoje da revelação. Não era isso que eles faziam. Então Paulo fala o seguinte, se for para vocês usarem essa língua de forma errada, eu prefiro que vocês falem em profecia, porque profecia foca na igreja. Foca em falar palavras que vieram diretamente de Deus para a igreja, a partir da revelação de Cristo. Lembra que nós lemos em Romanos, capítulo, se não me engano, 10, 12, né? Que é dos dons. Se não me engano, 12, 6, que diz o seguinte, se for profetizar o seu dom, que profetize segundo a medida da sua fé, ou a analogia da sua fé. Lembra que eu expliquei para vocês que naquele tempo, para a pessoa profetizar, ela não poderia sair de dentro dos parâmetros do que já tinha sido fundamentado pelos apóstolos. Não podia fugir do cerne que era Cristo. Então olha o que ele está falando. Eu queria que todos falassem línguas, porque Paulo quer deixar claro, eu não sou contra o dom. Porque, gente, se Paulo está falando, se Paulo pegou um capítulo só sobre dom, sabe o que significa? O pessoal gostava desse dom de língua. E ele estava mexendo no ninho de formiga. Olha só, Paulo deixou um capítulo inteiro para falar só sobre um dom especificamente. Sabe por que ele faz isso? Porque ele percebeu, chegou até ele, que a galera estava gostando mais desse dom, valorizando mais esse dom e trazendo sobre ele uma valorização que não era correta. Não é diferente do que aconteceu hoje. Não é diferente. Se repete a história. Ele continua dizendo, versículo 4, quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser que as interprete, tá? Para que a igreja seja edificada. Outra coisa, abordagem que é muito interessante. Paulo ele coloca no mesmo balaio, ele fala assim, tu tem que falar e interpretar, viu? É interessante isso. Por exemplo, aqui nesse texto ele não fala que venha outro e interprete, né? Isso é uma coisa interessante. Ele não coloca esse fundamento. Quem é que vai interpretar, quem não vai? Ele fala, tem que falar e tem que interpretar. Quem é que vai interpretar? Como é que vai ser interpretada essa língua? Olha o que ele fala. Eu prefiro profecia, mas se for a língua com a interpretação, ela é valiosa. Porque ela se torna uma profecia. Porque ela vai falar sobre as coisas de Deus para a igreja. A igreja vai saber o que Deus está falando por meio do irmão. Eu já recebi algumas revelações, pessoas falando em língua misto. Fala língua e repete. Já viram? Já receberam? O pessoal fala um pouquinho de língua, aí muda para português, fala um pouquinho de língua e muda para português. Na hora mais importante da mensagem, ele virava para línguas estranhas. Porque Deus fala, aí na hora que era a mensagem que eu queria entender, aí virava para línguas. Mas tem a questão da língua mista. Mas será que essa forma que Paulo está dizendo? O que eu quero deixar claro para vocês é, se ninguém falar línguas aqui, essa igreja vai morrer? Não. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para dizer que não existe. Eu estou falando para você não botar em grande estima algo a ponto de você ficar até fraco na fé por isso. O que é mais importante na vida de uma igreja? Edificar quem? A igreja. O que é mais importante é a gente construir teologia, construir coisas práticas, usar nossos dons para edificar a igreja. Eu converso com vários amigos. Eu sempre falo a mesma coisa para eles. Não venham discutir comigo. Vocês vão perder o tempo de vocês discutindo comigo. Vão dar conta da igreja de vocês, cara. Como é que está sendo usado lá? Vocês não decidiram como é que vai ser usado.
Vocês têm que resolver o problema. É igual quando eu falo com o arminiano, que vem discutir comigo, né? Cara, tem que resolver que o pessoal que é arminiano na tua igreja não sabe nem o que é arminianismo, vai ensinar para eles, cara. A gente aqui desse lado está muito bem consolidado. Te prega toda hora, toda hora, toda hora. A questão não é uma briga. A minha questão genuína é, eu estou preocupado. O que Paulo quis dizer, gente? Como é que ele queria que praticasse isso? A minha preocupação é essa. Eu não estou preocupado em estar certo, em debater com alguém. Eu estou, sinceramente, quando eu olho para o texto, eu falo assim, cara, Paulo está deixando claro. Qual é a preocupação de Paulo? Eu quero que a igreja seja edificada. Tudo que vocês não estão fazendo. Tanto é que nos textos mais para frente ele fala, e se o descrente chegar na igreja? Olha a preocupação de Paulo. Ele está preocupado com a igreja, com os irmãos que não estão sendo edificados, com o pagão que vai entrar na igreja. E aí, o que ele vai achar? Que vocês são doidos? Essa é a preocupação de Paulo. Aí sabe qual é a preocupação? Vou usar só aqui da nossa terra, tá? Não vou falar do paraense, validar a experiência dele pessoal. É triste. Não é sobre debate. Tem que estar no meu coração a mesma preocupação que Paulo está no texto. Edificar a igreja. O evangelho ser propagado. Vocês estão entendendo, gente? Senão nós não podemos ler esse texto. O que Paulo está preocupado? E ele continua dizendo. No versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. De novo, a igreja ser o quê? De novo, a igreja ser? Eu estou batendo nisso, gente, porque se você está me escutando aqui querendo defender uma experiência tua, cara, para. Porque se eu colocar a lista aqui de experiências que eu já tive, de coisas que já aconteceram, eu não estaria nem te pregando esse texto para você. Eu precisei colocar meu coração e pensar assim, edificação da igreja, edificação da igreja. 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, e de novo aqui é glossa, idioma. Ele está falando, se eu for falar um outro idioma, em que serei útil? De novo a preocupação de Paulo no texto. E aí, eu vou bater isso toda hora, tá, gente? Aí o cara vai ler o texto para validar o ponto de vista e a experiência dele. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou citra, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Olha que Paulo aqui é até um tanto pesado. Ele está falando assim, eu vou ser inútil para vocês. Eu não posso apenas emitir sons. Ele vai usar os instrumentos. Para que eu reconheça que eu estou tocando uma flauta. Ela tem o quê? Uma característica, um estilo, uma forma. Não é isso? Mas se eu tocar 3 instrumentos aqui que tu não saiba quais são, tu não vai saber dizer que instrumento é. Tu pode confundir sax com trombone, com trompete. Tu pode confundir um baixolão com um baixo eletrônico. Não é isso? Tem que ter alguém que chegue para te falar assim, a diferença é essa. O timbre, o jeito, o instrumento. Paulo está deixando bem claro. Por isso que eu estou te falando, qual é a ênfase de Paulo escriturística aqui? Ele está querendo, ele tem um propósito a ser atingido. O dom está sendo usado errado. O dom é para edificação da igreja. O dom é para ser usado em amor. Ele é inútil. Você pode me falar, pastor, eu creio que é igualzinho a língua que falava na igreja que eu era antes. É essa língua aí. Então, por favor, faça da forma correta. Fale e traduza, não seja um inútil. Não queira caçar poder. Não queira impressionar pessoas.
não seja egoísta. Sete, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Sabe o que significa isso, gente? O lugar do entendimento no culto. Culto tem que ser o quê? Entendido. O culto tem que ser claro. Vocês percebem como Paulo entende culto? Vamos cantar. Por que cantamos aquelas canções? Porque tem mensagens bíblicas. Porque a gente deixa a igreja cantar sozinha? Porque a igreja precisa adorar Deus. Vem ver a igreja, não ver uma apresentação de música. Porque nós ofertamos. Porque nós estamos didaticamente aprendendo a ser mais generosos e não controlados pelo dinheiro, além de colocar em prática a generosidade. Porque nós estamos pregando. Vocês estão entendendo que a preocupação de Paulo é o culto é um grande local de edificação. Uns edificando os outros. Você vem no culto por causa da comunhão cristã. E ele continua dizendo, número 9, assim acontece com vocês. Se não preferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Aqui eu não preciso ter dificuldade para explicar para vocês, né? Está bem claro, né? Vocês estão percebendo a preocupação de Paulo? Enquanto a nossa preocupação é discutir se o Labachúria ou o What's Your Name está certo, a preocupação de Paulo não é essa, cara. Ele está preocupado com o quê? Ó, quem não fala inglês não sabe. Só eu que sou versado aqui no inglês. Ó, quem é inglês aqui não sabe nem o que eu falei. Né? Olha a preocupação de Paulo. Aí a gente chega no texto com uma preocupação que não é a de Paulo. Aí ele continua dizendo, assim, no todo 9, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. E aqui eu tenho um negócio bem complicado. Porque alguns vão falar que Paulo está falando de uma linguagem que não se entende. Aí o Stott vai falar assim, cara, o tempo todo na fala de Paulo é idioma. Por isso que a briga é feia. É idioma. E por que acaba sendo mistérios que a pessoa fala? Porque quem está vendo ele não entende, e ele próprio não entende, porque, por exemplo, ele não fala inglês. Se eu estou falando aqui o What's Your Name e eu não falo inglês, para mim é o que isso que eu estou falando? Eu não sei o que significa. Correto? Eu não sei. Bonjour. Eu sei porque eu ouvi o significado, mas se eu não soubesse, eu só estou replicando algo. E aqui a preocupação de Paulo está sendo muito assim, idioma, o verbo na gramática é idioma. Então, quando alguém chegar e falar assim, o dom de línguas de Atos é um idioma, não acha que esse cara é um herege. Porque tem fundamento. Se o cara falar, é um dom estático de êxtase, também não dá para a gente dizer que está errado. Vocês estão entendendo? O que hoje eu não vou firmar essa igreja no Labachúria. Sinto muito meus irmãos que falam, eu não vou firmar a igreja dizendo, é certo o que você está fazendo, porque eu não tenho prova bíblica para isso. Eu não vou colocar a igreja nessa direção. Se você quiser fazer no teu canto, para edificação, você acredita que é para edificação própria, eu estou dizendo que não é, tudo bem, eu vou te respeitar. Não estou aqui para dizer, olha, vou te respeitar. Mas eu, como pastor, eu não vou firmar a nossa igreja em uma glossolalia, que eu não tenho prova bíblica. Porque a única prova bíblica que eu tenho de glossolalia é idioma. Olha que coisa interessante. Em Atos eu tenho uma prova bíblica de glossa e idioma. Gramaticalmente eu tenho uma prova bíblica idioma. Então, eu não vou firmar essa igreja e você não vai me ver defendendo aqui, vocês falaram Labachúria,
ou decanta. Eu não vou defender aqui. E esse vai ser um posicionamento da Igreja Frônios. Vocês estão entendendo? E eu estou falando isso com todo o respeito do meu coração. Eu não quero desrespeitar os meus irmãos que estão aqui, vocês estão me entendendo? Não quero desrespeitar vocês. Mas eu quero que vocês entendam que meu papel como pastor é olhar esse texto bíblico. E no texto bíblico eu tenho uma gramática, eu tenho um contexto, eu tenho uma preocupação de Paulo. Eu não consigo enxergar no texto Paulo em nenhum momento dizendo, ora em particular para te edificar. Porque a preocupação dele não é fundamentar uma doutrina de oração em particular, pelo contrário, é corrigir um uso errado do dom. Agora, você que fala e você acha que você sente Deus, que você é espiritual, tudo bem. Eu estou diante de um terreno aqui, e eu vou ser muito honesto intelectualmente, que os principais teólogos que eu admiro, não entram no consenso. Vocês estão entendendo? E eles são muito maiores que eu. O John Stott acredita que é idioma. O Simon Kistamack acredita que é línguas estáticas. O Richard Gaffin, ele vai dizer o seguinte, elas são línguas que não são idioma, mas são revelacionais. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, cara, pode ser que sejam línguas estáticas de êxtase, um idioma totalmente sobrenatural. Pode ser que seja idioma. Eu, particularmente, olha só, presta atenção, eu, particularmente, acredito que o que aconteceu na igreja primitiva são idiomas. Eu, particularmente. Presta bem atenção no que eu estou falando. Mas não vou te dar um punhal se tu acreditar que não é. Correto? Mas se qualquer líder subir para pregar aqui, ele precisa expor os dois lados. Só que eu percebo o seguinte, eu entendo o seguinte, que não tem prova nenhuma que o Labachúrio decanta essa língua aqui. Porque Labachúrio e decanta são sílabas em português. Lá é o quê? O Hélio lá. Decan, D-S-C-A-N. Então isso é um idioma silabal em português. Então, como eu não tenho prova, que eu não vou falar para a minha igreja, vamos fazer assim, porque daqui a pouco começa todo mundo falando, aí tu assistiu o Luciano Subirá na televisão, ele fala meio hebraico, aí daqui a pouco tu fala hebraico, aí vai assistir lá o Marcos Feliciano, que usa o Labachúria, aí tu fala de um jeito. Tem um que é safra ainda. Como é que ele fala? Miquel que fala of the King. Então, tipo assim, eu não vou ser responsável. Vocês estão me entendendo? E eu estou falando isso com todo o respeito do meu coração possível. Está entendendo? Mas, por mais que você possa me falar, eu tenho uma experiência X, eu já fiz tal coisa, mas o texto não me diz isso. E aí que é a parte mais difícil de ser pastor. Porque muitas das vezes eu vou ter que ir até contra mim. Vocês estão entendendo? Até contra mim. Nós não pegamos as experiências e validamos ela com a Bíblia. É a Bíblia que valida a experiência. Finalizando essa primeira parte, continuando na próxima, ele vai falar assim, ó. Eu estou no versículo 9, né? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras previsíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Olha só. Paulo não está na mente com algo sem sentido. Porque é isso que a língua se tornou no dia de hoje. Dane-se se é sem sentido. Importante que eu falei. Mas interpretativamente, Paulo nunca acreditou que línguas é algo que não é para ser interpretado. Para ele, ela só finaliza o seu propósito se tiver alguém que entende. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele será estrangeiro para mim. Cara, ou você bota uma mística nisso e pensa que é estrangeiro do céu, ou tu é muito honesto e fala, Paulo está falando de idioma. Porque não é isso. Se eu chegar com a Stephanie aqui, vamos supor, deixa eu ver aqui, de onde tu é, Stephanie? Vamos supor que tu é da França. Bonjour, não sei o que, não sei o que. Se for minha avó vendo, ela não vai entender. O que é que tu vai ser para ela? Estrangeiro. Se tu fala e eu começo a entender, tu não é mais estrangeiro, tu é alguém amigo, colega.
Por isso que o Stott ele vai defender aqui que está muito claro que Paulo está falando de idiomas, porque Paulo falou que se ficar falando línguas diferentes aqui, de outros idiomas, o que vai gerar no culto? Todo mundo vai se tratar, todo mundo vai achar que você é estrangeiro. Você vai ser o estrangeiro e o outro vai ser o estrangeiro, porque não vai haver comunicação entre vocês. Vocês estão entendendo essa ótica? Por isso que é extremamente plausível você dizer que aquelas línguas eram idiomas. Por isso que eu, pessoalmente, o pastor Tayan, acredito que eram idiomas. Vocês estão entendendo? Vamos chegar para falar sobre essa outra do decanto e tal, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas eu acredito que é idioma, assim como o Simon Kistemek fala, é uma outra língua, correto, que vai ser traduzida. Então acaba virando idioma. Porque se for traduzido, vocês entendem que o foco não está na língua diferente? É isso que eu quero deixar claro. O foco não está na língua estranha, gente. Vocês sabiam disso? O foco não é se tu fala Labachura, do Canta ou Atzioneme. O foco nunca foi esse. O foco é, interpretou? As pessoas entenderam? Esse que é o foco. Por isso que Paulo deixa muito claro que esse dom, ele, da forma correta, a gente tem a Bíblia para fazer isso. Não tem? Vocês estão entendendo? Em comparação à Bíblia, esse dom é muito secundário. É muito em terceira categoria. Não falo de importância no sentido de ele ser menosprezado. Eu quero falar para vocês que se língua é para que eu possa falar e alguém traduzir, não é melhor ficar com a Bíblia do que ficar brigando por isso? Esse é meu posicionamento como pastor. Se Paulo está me dizendo que só faz sentido usar esse dom se tiver interpretação, não é isso? Só faz sentido se for assim. Então, eu pego agora qualquer presunção, o cara fala, não, mas eu defendo porque eu acredito que Labachura, o decanto, o Atzioneme é a língua. Beleza, irmão, mas Paulo não está preocupado com isso. Ele quer que interprete. E aí? Se for para interpretar, a Bíblia tem tudo que eu preciso. Você está entendendo como o reformado entende? Como a gente pensa? Porque as pessoas vão fazer de tudo para fugir da Bíblia. Elas querem uma revelação direta, né? Elas querem um anjo falando. Elas querem um cara aleluiado falando uma rajada de língua. Elas não querem Bíblia. Então eu prefiro fundamentar a frônesis em quê? A Bíblia. Meus irmãos, em vez de ficar brigando sobre isso, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos tentar praticar aquilo que a gente consegue entender. O que Paulo está ensinando aqui? Edifiquem a igreja. Vocês têm uma responsabilidade. Vocês estão sentados nessas cadeiras, cada professor, cada gente nos bastidores, cada pessoa que vem visitar, tem uma responsabilidade como cristão. Usar dom para edificação da igreja. Nós não fazemos teologia aqui que não seja para edificação da igreja. Por isso que a gente faz o curso de membresia e dane-se, pode chegar aqui o Nicodemos, ele vai passar pelo curso de membresia. E aí o Adjevs que aguente dar aula. Parece, já viram um meme que tem, que tá Hernando Dias Lopes e o Nicodemos no culto, a pessoa meu primeiro dia pregando, abre em Exodó, né? Abre em Exodó. Vai passar, pô. E eu sei que ele vai saber tudo. Óbvio. Mas faz parte da edificação da igreja. Porque quando você participa, você que está escutando também está ajudando o outro a botar o dom dele em prática. Quando você respeita, vou te dar um exemplo, a gente fazendo faculdade, eu falo para a galera que está fazendo faculdade comigo, vocês sabiam que tem uma galera fazendo faculdade aqui? Aí tem professores e professores. Tem uns professores que, tem que aguentar. E eu falo para eles, não importa o quão fraco for a didática do professor, respeite ele, fala para ele direto. Olha para o quadro, anota tudo. Respeite o dom. Se ele está exercendo o dom da melhor forma possível, ou não, é uma questão dele. Mas respeite ele. Porque a gente edifica também. O nosso propósito em atitude é edificar o próximo. Essa é a primeira parte. Amém? Espero que vocês tenham entendido o posicionamento até aqui. O que vai ser a discussão no grupo de estudos? A ótica de Paulo para o texto. Como é que Paulo está olhando para esse texto? E como é que a gente quer olhar para ele? A partir de toda essa bagagem cultural religiosa que a gente tem na nossa vida. A gente quer discutir num texto que Paulo não está querendo discutir. Para Paulo, ele não quer discutir se é Labachura ou se é Atzioneme.
Ele só quer saber uma coisa: tu não interpretou, cara, tá errado. É isso, essa é a discussão de Paulo. Vocês estão entendendo? Você quer mostrar que você é espiritual? Seja claro ao pregar o evangelho, seja claro ao aconselhar alguém, seja claro naquilo que você diz. É isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, amém? Vamos orar? Fica de pé. Eu parei com vocês, qual versículo? Eu parei no 9, não foi? Não, no 10, não foi? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Finalizando, portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Ó, tá vendo? Ele percebeu que a galera estava tratando o dom como algo, eu quero ter, eu tenho que ter, porque é diferente, né? Tá todo mundo falando uma única língua aqui, daqui a pouco surge um cara metendo, né? What's your name, né? É um negócio, é bonito quando você vê alguém falando uma outra, né? Você se destaca no meio da multidão. Se eu falo lá Labachura, eu não me destaco no meio da multidão? Se eu falo, tu vê um cara falando inglês, não se destaca no meio da multidão? Logo, caramba, olha, é igual o japonês que vende as bugigangas, né? Ele fala tudo bem, não sei o quê, quando ele fala grossão, né? Ele fala fininho em português, mas fala grosso em... Então gera uma questão, você se destaca, e Paulo percebeu, o pessoal está usando o dom para se destacar, e para se destacar nas línguas, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão usando errado. Tem que traduzir, não adianta dizer que tem línguas, cadê a tradução? Tá entendendo? Cadê a tradução? Dá uma buscada na internet ali, bota assim, pastor traduzindo línguas, dá uma olhada no padrão de tradução de língua, como é que funciona, e vê se encaixa ao que está sendo dito aqui. E olha como a linguagem é sempre de Antigo Testamento. É incrível isso, né? Eu acho que Deus sintonizou a televisão dele, ficou preso lá no Antigo Testamento. Deus né? E ele deixou de falar para essa época aqui. Sendo que no Novo Testamento ele fala de uma linguagem diferente. Amém? Espero que eu possa ter contribuído com vocês, com todo o respeito, né? Com todo o tremor e temor possível sobre esse assunto. Essas são minhas conclusões como pastor sobre essa parte do texto. Amém? Temos duas definições, ou pode ser idiomas, ou pode ser línguas estáticas, de êxtase. E tudo bem, qualquer uma das duas. O que eu não acredito hoje é que esse Labachura tem prova escriturística, que é isso que se fala. Amém? Nós não temos uma prova escriturística sobre como é esse dom de língua. Amém? E não temos prova escriturística de que Paulo está dizendo, faça isso na sua casa sozinho. Pelo contrário, ele está criticando o jeito errado de se fazer. Amém? O jeito correto é interpretando. Se for por interpretar, tem um monte de coisa aqui na Bíblia que eu nem consegui interpretar ainda, que a gente pode discutir sobre família, sobre trabalho, sobre outras coisas importantes. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado por estarmos aqui. Te apresento todas aquelas pessoas que não puderam vir, que comunicaram por motivo de doença, por motivo específico, mas que estão nos acompanhando à distância. Que o Senhor possa também guardá-los, protegê-los. Essa palavra possa ficar no nosso coração e no deles. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui. Eu quero te agradecer particularmente por poder estar expondo esse texto. O Senhor sabe a grande preocupação do meu coração como igreja, em nome da igreja, de poder falar de forma honesta sobre isso, porque nós somos humanos e nós sabemos que muita coisa que a gente fez na nossa religião, a gente não estava pensando mal, mas era o que a gente aprendeu a fazer. Eu oro para que o Senhor nos guie no caminho da verdade, que o Senhor nos faça conseguir entender a Bíblia e conseguir praticar a Bíblia da melhor forma, que nossas ignorâncias, nossos achismos possam cair por terra, para que a gente tenha uma vida cada vez mais centrada. Obrigado pela vida de todo mundo que está aqui. Obrigado por mais um culto. Toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. O culto está encerrado.